Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de educação física. Show! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos trabalhando a temática ginástica e hoje a gente vai dar continuidade aprendendo a identificar alguns tipos de ginástica na nossa aula, com ênfase ali na ginástica de competição. Preparados? Então vamos nessa! As ginásticas, elas são atividades que fazem parte da cultura corporal de movimentos. Existem diferentes tipos de ginásticas presentes na nossa sociedade. Apresentando aqui para você, temos a ginástica de competição, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal, ginástica de demonstração, ginástica fisioterapêutica. Nós estaremos falando de cada uma delas no decorrer das nossas aulas, tá certo? Mas para hoje nós queremos destacar a ginástica de competição, esta mesmo. A ginástica de competição, o atleta ele visa a vitória com muito treinamento em busca da perfeição dos movimentos corporais. E há aí pelo menos 5 modalidades de ginástica competitiva. Vamos conhecê-las? Primeiramente, como você pode ver aí, existe a ginástica artística, podemos citar também a ginástica acrobática. Em terceiro lugar, como você vê aí essa atleta, na cama elástica, a ginástica de trampolim. Há também a ginástica rítmica. E por último, no que se diz respeito à ginástica competitiva, que nós já falamos, tem a ginástica aeróbica, tá? Então, só para lembrar, as 5 modalidades de ginástica competitiva são ginástica artística, ginástica acrobática, ginástica de trampolim, ginástica rítmica e ginástica aeróbica. Mas para a nossa aula de hoje, iremos focar um pouco mais na ginástica de competição, no que diz respeito à ginástica artística. Se tratando da história da ginástica artística, ela é mais antiga do que nós pensamos. Acredita-se que os gregos, por exemplo, eles praticavam diversos movimentos e acrobacias em alguns aparelhos com o intuito de atingir a perfeição física. A ginástica grega era uma preparação do corpo, tanto para a prática de outros esportes, como também para o treinamento militar. No início do século XIX, o pedagogo alemão Friedrich Ludwig Christoph Ehrenfeld foi um dos responsáveis por transformar a ginástica artística em modalidade esportiva. Ele é considerado o pai da ginástica. Ele foi o fundador da primeira escola de ginástica, montada em uma floresta. Os alunos dele utilizavam os aparelhos criados por ele, bem como também os próprios recursos oferecidos pela floresta, na natureza. Como você pode ver, a ginástica artística, também chamada de ginástica olímpica, é uma modalidade esportiva que envolve um conjunto de movimentos. Estes movimentos exigem precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio, ou seja, requer desenvolvimento das capacidades físicas como nós estudamos em aulas anteriores. Portanto, o domínio do corpo é uma das principais características destes atletas que desenvolveram as suas capacidades físicas. Agora, você sabia? No início, essa modalidade era chamada de ginástica olímpica. Somente mais tarde, e com a inclusão da ginástica rítmica desportiva e da ginástica de trampolim, ela passou a ser chamada de ginástica artística. Aliás, desde 1896, a ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos. Sim, naquele que você assiste na TV. Começou nos Jogos de Atenas e também nos Jogos Pan-Americanos. Ela está presente desde 1951. Interessante dizer também
que a ginástica artística baseia-se na evolução da técnica de diversos exercícios executados tanto por homens quanto por mulheres. Então lembra disso, a ginástica artística exige muita técnica e as provas elas são masculinas e femininas, mas há as suas diferenças. Vamos vê-las? Se tratando das provas de ginástica artística para os homens, você tem aí as argolas, tá bom? As barras, que tanto pode ser as barras paralelas, barras fixas, há também o cavalo com alças, tá? E também o salto sobre a mesa, muito interessante. Há também as provas de solo. Já as provas para as mulheres, no que diz respeito à ginástica artística, a gente pode citar as paralelas, assimétricas, tá? Que são essas barras que você vê aí. O salto sobre a mesa, há também o solo que é feito, e também a trave de equilíbrio. Mas atenção, quanto à participação da categoria feminina em Olimpíadas, isso só se deu em 1928, na Holanda, que as mulheres passaram a competir. Mas hoje, sim, há um grande grupo, há uma representatividade no Brasil significativa, não só no Brasil, como também no mundo. Poderíamos destacar aqui, como você vê aí, a atleta soviética Olga, que foi ouro em Munique em 1972, também Nádia, que fez um feito incrível. Ela tinha apenas 14 anos de idade, ela conseguiu então obter ali 4 vezes a nota máxima, a nota 10, dada pelo júri. E isso ela alcançou de modo brilhante, fez os exercícios individuais nas barras assimétricas, na trave de equilíbrio, ela foi fantástica. Já nas Olimpíadas de Sydney, no ano 2000, o Brasil, pela primeira vez, levou 2 ginastas, Daniela Hipólito e Camila Comim. Não podemos esquecer, lógico, a garotinha Daiane dos Santos, primeiro lugar, ouro no Mundial, que aconteceu nos Estados Unidos. Ela que ali se destacou com seu duplo twist carpado, conhecido em todo o mundo a partir de então. Ela inovou e encantou o mundo com seus feitos. Vamos relembrar um pouco? 全能比赛当中，他的一套动作特别有意思。他的身体素质比较好，是黑人选手。曲技前空翻，后跳转180接曲技前空翻2周，直体后空翻2周，又高又飘，稳稳的站住。这名选手腿部力量非常强。我看他的选用的音乐也是有古典、有非洲这个风格的音乐。他采用的向前类的跟头是比较多的。我们看他们的截骨动作，躯体后空翻2周，稳稳的落地。非常有特点啊！因为他选用的音。E aí, gostou? Fantástico, não é? Ver a força da mulher brasileira. Isso nos enche de orgulho.
Devido ao feito de Daiane, pela primeira vez o Brasil conseguiu classificar uma equipe completa no feminino nas Olimpíadas. Isso é fantástico. Poderíamos citar também a atleta Jade Barbosa, que ganhou bronze em 2007. Aliás, foi também em 2007 que a equipe feminina, além de conquistar o respeito das grandes potências da ginástica internacional, conseguiu o feito histórico de se classificar em 5º lugar na final por equipes, o melhor resultado já obtido em toda a história da ginástica brasileira até então. Poderíamos destacar também a primeira participação de ginastas em Olimpíadas, no caso em Moscou, em 1980, esses ginastas brasileiros, a Cláudia Magalhães e João Luiz Ribeiro, estiveram lá, então, representando o Brasil. Destacar aqui também o Diego Hipólito, que foi campeão mundial em Melbourne, na Áustria, em 2005, e também vice-campeão no ano seguinte. E sagrou-se campeão aí em 2007 em Stuttgart, no Mundial que ele participou. Então, todos esses são destaques dentro da ginástica artística, dentre outros que poderíamos citar. Então é isso, está na hora de colocar nosso corpo em ação. Segue algumas dicas aí. Há alguns elementos básicos, técnicos combinatórios, para quem quer iniciar uma prática da ginástica. Por exemplo, o salto grupado. Você pode também tentar executar o que a gente chama de vela, tá? Como você vê aí na ilustração. Existe também a ideia do equilíbrio aí no movimento, que é um elemento básico chamado de avião. Tenta trabalhar também ou executar a pirueta, tá aí o exemplo, e como desafio, por que não, tentar fazer o giro. Todos esses são elementos básicos que você pode tentar executar. Então é isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje, ginástica de competição com ênfase em ginástica artística. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e tchau, tchau.